Quando nós falamos em virada de ano, todo mundo quer uma boa notícia, não é mesmo? Então, conforme foi dito aqui hoje de manhã, alguns usam roupa de determinadas cores para atrair isso ou aquilo, o branco a paz, o amarelo, sei lá, a prosperidade, e aí tem todas aquelas crendices, como se talvez eu fizesse alguma coisa, ou pulasse determinado número de ondas, o meu ano seria um pouquinho diferente, e, enfim, né, todo mundo fica pensando nas conjecturas, nas projeções para um ano novo, E aí, então, eu lembro que eu acompanhava muito essa época, né, as pessoas, então, fazendo previsões, e eram previsões interessantes, né? Algo mais ou menos assim, esse ano vai haver um grande acidente aéreo. E eu pensava, todo ano tem, né? Esse ano vai morrer uma personalidade, alguém famoso. Todo ano morre, né? Esse ano já perdemos aí o Zagallo, né? Enfim. Então, todo ano, aquela previsão, aquela coisa, pensando no futuro. E quando nós olhamos para um ano novo, eu sempre penso que nada vai mudar. Se nós olharmos para a Escritura, as coisas parecem piorar e indo a passos largos para o caos, para a dificuldade, né? Jesus prometeu que seria assim. Quando nós lemos então os Evangelhos, lemos Mateus 24, lembro as cartas de Pedro, as cartas paulinas, nós olhamos para o mundo, não podemos olhar para esse mundo com otimismo, mas por tempos difíceis à frente, tempos difíceis de manejar, como foi dito pelo próprio Senhor, que nos últimos dias haveriam tempos difíceis de manejar, tempos difíceis de lidar. E nós estamos já desde agosto do ano passado, lendo o livro de Apocalipse, com alguns pulos, né, propositais, em algumas determinadas datas festivas, mas hoje nós vamos continuar. Eu gostaria de dizer para você que eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar nesse ano de 2024. E hoje nós vamos ler Apocalipse 13. Uma primeira lida, você vai falar, onde está a boa notícia aqui? Eu vou dar somente no fim, depois que nós lemos todo o capítulo 13 do livro de Apocalipse, que nós estamos então meditando ao longo aí dos últimos domingos. E eu espero que mais ou menos aí até março a gente conclua essa série, porque quando nós chegarmos no capítulo 21 e 22, vamos só falar da glória de Deus e dos novos céus e nova terra, só de coisa boa, né? E hoje, mesmo lendo Apocalipse 13, eu quero terminar esse momento com uma notícia boa para você, ótima para você. Amém? Quem aqui quer receber uma notícia boa hoje? Amém, eu também. Joia, que bom. Apocalipse 13. Hoje nós estamos diante da ceia do Senhor. Eu sempre gosto de trazer a palavra antes da ceia, para que a palavra de Deus possa abrir seu coração, você possa se colocar aos pés de Jesus e participar da ceia, sim, com singeleza de coração, com alegria, mas também com esperança, mediante a boa notícia que Ele nos dá. Apocalipse capítulo 13, diz o texto da palavra de Deus. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Vamos dar uma paradinha aqui. Quando a palavra de Deus fala em mar, né, essa besta ela não vai vir do mar, não é um ser que mora no mar, que a gente nunca viu, né, que Jacques Cousteau nas suas pesquisas nunca viu, não. Na verdade, mar aí se refere a nações, o mar, o mundo, né? Então essa besta vem dali. E por que a palavra besta? A palavra é fera. Eu não consigo ler esse texto, e nosso objetivo hoje aqui é um sermão, é uma palavra, não é um estudo bíblico aprofundado do livro de Apocalipse, mas é impossível você ler pelo menos esses 2 versículos, sem ler Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 12, todo o livro de Daniel. O rei Nabucodonosor tem um sonho com uma grande estátua, né?
E ali então a sua cabeça era de ouro, depois o peito de prata, aí bronze, depois ferro, né? Então essa estátua tinha no seu alto o metal mais nobre e nos seus pés algo ferro misturado com barro. E uma pedra cortada de uma montanha, sem auxílio de mãos, bate então no pé daquela estátua e aquela estátua vira pó. E aquela pedra então se torna em grande montanha que enche toda a terra. Esse foi o sonho de Nabucodonosor. Por quê? Para o ser humano, os reinos são como metais preciosos. Mas, quando o próprio Deus dá revelação a Daniel, desses mesmos reinos, Daniel vê o quê? Feras, bestas. E ele fica intrigado em relação ao último animal. Porque o último animal era uma fera diferente, era uma besta diferente. E que causava muita destruição. O próprio livro de Daniel, no capítulo 7, descreve que essa cabeça de ouro, que esse primeiro animal era a Babilônia, o império do ouro, e passou. Depois vem o império de prata, que é o império Medo-Persa, onde Ciro então invade ali Babilônia, destrói Babilônia. Depois o terceiro metal, prata, era o império grego. E nós sabemos da influência grega no mundo até os dias de hoje. Quando você lê a Bíblia, você lê nomes como Alexandre, palavras como sinagoga, né? São palavras gregas. O nosso conceito todo, filosófico, ele é grego. E a influência é até os dias de hoje. Depois vem o Império Romano. O Império Romano, então, de ferro. E esse, embora tenha se diluído, ele existe de alguma maneira até os dias de hoje. E nós vamos olhar então que esse Império Romano, a Bíblia fala no livro de Daniel, que ele era de feroz catadura. Um povo que conquistava, um povo duro, um povo difícil. E nos dias do Senhor Jesus, era o Império Romano que estava ali, assentado sobre as 7 colinas. Presta atenção. O Império Romano. E nós lemos então Apocalipse capítulo 13, diz que essa besta vem do mar, que tem 10 chifres. O Império Romano, nós vimos lá em Apocalipse capítulo 2, 10 grandes imperadores que vão perseguir a igreja de Deus, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Ou seja, esses imperadores se auto-intitulavam deuses e eram adorados como tal. Ou como tais. E aí nós vamos olhar então um passinho para o futuro, como o livro de Daniel fala dos pés, algo misturado com ferro e barro, mediante casamento, mediante acordo, e pés tem 10 dedinhos, olha aí, 10. E deu-lhe o dragão. Quem é o dragão? Olha lá o versículo 9 do capítulo 12. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, nós vemos aí que o dragão vai dar poder a essa besta, trono e grande autoridade. Isso foi falado no capítulo 6, quando nós estudamos aqui, quando o Senhor Jesus fala, vem, e ele sai vencendo e para vencer. Isso vai ser falado no capítulo 17, é falado aqui no capítulo 13. Desse ser aqui que vai receber do próprio dragão trono e grande autoridade. Há muitos anos eu escuto falar sobre governo único, sobre nova ordem mundial. Há anos eu escuto isso. E nós vemos a humanidade aos poucos clamando por isso e chegando para isso. Pastor, estou ficando com medo. Não é para você ficar com medo. Eu disse para você que eu tenho uma boa notícia. Mas fato é que Satanás, que é esse grande dragão, e as pessoas hoje acham dragão bonito, tatuam dragão. Ai, dragão do bem. Como treinar seu dragão? Olha aí, olha aqui a Bíblia fala aqui. Dá grande poder para essa besta. E não pensa que essa besta é um ser, um animal, é um homem que vem dessas 7 colinas aí, desses 10, e blasfema. E então
ele será energizado para receber trono e grande autoridade. O versículo 3. Então, vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Seguindo esse oposto de Messias, ou antítese do Messias, ou anticristo. Assim como o Senhor Jesus Cristo foi ferido de morte, ressuscitou ao terceiro dia, nós vemos agora o dragão energizando uma pessoa, e essa pessoa vai ser ferida de morte. Que interessante. Mas a sua ferida mortal foi curada, e a terra se maravilhou, olha, ele está vivo, e começa a segui-lo. Nós vemos então que, lá em Isaías capítulo 14, tudo o que aquele anjo de luz quis ser, o que ele queria era ser igual a Deus. Serei semelhante ao Altíssimo, elevarei o meu trono nas extremidades do norte, e serei semelhante ao Altíssimo. Agora ele levanta alguém para ser como um falso Messias, assim como o Senhor Jesus foi ferido, ele vai ser ferido. Ele quer ser semelhante ao Altíssimo em tudo. E a terra se maravilha, ele é o novo Messias, ele é o Messias, aquele primeiro falhou. Não é isso que a humanidade está dizendo, que Cristo falhou, que Deus abandonou o mundo? Uma vez vi pichado no muro, se o mundo fosse bom, o dono estaria nele. E eu fiquei pensando, o dono, o usurpador está aí. Versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Olha aí, capítulo 12, versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. O que quer dizer Miguel? Quem é semelhante a Deus? O arcanjo Miguel tem por nome, quem é, obrigado Ricardo, quem é semelhante a Deus? Ninguém é. E agora então eles estão dizendo assim, quem é semelhante à besta? Isso se chama usurpação. Eu quero ser ele. E quem é semelhante a Deus? Então, como ele agora está confinado aqui, ele começa a agir aqui, ele energiza aqui alguém para ser adorado com ele. E agora ele quer a glória dos homens, ao ponto de blasfemar, dizendo: quem pode pelejar contra a besta? Quem pode vencê-la? Versículo 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, ou 3 anos e meio. Quando você lê Daniel 9, Daniel 9 fala que um príncipe que há de vir vai fazer um acordo de paz por uma semana, por 7 anos, e no meio da semana ele rompe o acordo, e aí ele mostra a sua cara, quem ele realmente é. Para que isso aconteça, a nação de Israel tem que crer nessa pessoa e aceitá-la como Messias, ou um falso Messias, e vai falar: puxa, que legal, agora nós temos paz aqui. Você quer saber o que está acontecendo no mundo, o futuro? Olha para lá. Senão você não vai entender, você vai fazer salada escatológica. E se tem um momento onde as teologias estão sendo colocadas à prova, é hoje. É o dia de hoje. Pastor, eu esperava uma mensagem de ano novo otimista, que tudo vai dar certo, que o Brasil vai ganhar muitas medalhas nas Olimpíadas. Amém, tomara que ele consiga. Mas a nossa boa notícia é outra. 42 meses ele vai agir, ele vai romper acordo. E o versículo 6 diz assim: e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Meus irmãos,
eu ficaria 3 anos e meio só nesse versículo aqui, que ele é lindo. Marcos, muito obrigado, viu? O Ricardo tentou, eu rejeitei, agora você vem. Obrigado, Marcos. Você se incomoda se eu pegar um copo? Só tem 2 aqui, ó. Obrigado. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome. O ódio do inimigo não é contra você, é contra Deus. É contra as promessas de Deus. Um dia um aluninho judeu me perguntou, por que o mundo odeia Israel? Eu falei, você tem tempo? Professor, nós temos o tempo da aula. Eu falei, galera, eu não vou dar aula hoje aí, estuda, porque eu preciso responder a pergunta dele. Quem quiser ouvir, vem aqui. Aí juntou um grupinho. Eu falei assim, Deus prometeu a Abraão terra, semente e bênção. Gênesis 12. Deus prometeu terra, semente e bênção mediante pacto, feito com sangue. Na hora de Abraão passar, ele dormiu, ficou com medo, e o Senhor passa no lugar dele um fogaréu e uma tocha. Deus então faz um pacto de sangue, cuja característica é eterna. Só deixa de existir o pacto quando um dos pactuantes morrerem, mas Abraão não passou. Quem passou por procuração foi o próprio Senhor Jesus no lugar dele. Ou seja, meu querido, enquanto Deus existir, o seu povo vai existir. Não vai ter Hitler, não vai ter Stalin, não vai ter Inquisição, não vai ter tribulação, não vai ter nada que faça extinguir esse povo. É querido do Senhor para sempre. Alguns crentes gostando ou não. É por isso que é odiado. Sabe por quê? Ele, Satanás, odeia tudo aquilo que o Senhor prometeu. Ele odeia o Senhor. E ele odeia aquilo que o Senhor disse que é para sempre e quer fazer o Senhor falhar. Simples assim. Eu sei que há alguns aqui que talvez creiam, eu não estou falando aqui de denominação, que um dia, se você pisar na bola aqui, andar mais torto ali, você não vai para o céu porque você perdeu a salvação. Jesus Cristo disse, o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. E tudo que o inimigo quer é te colocar na prateleira da inatividade, para que você não haja, para que você não faça nada. Mas ele diz, o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Ninguém os arrebatará da minha mão. Da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então as suas promessas são fiéis para com Israel. E se ele não falhou com esse povo rebelde, porque é rebelde, ele não vai falhar com a sua igreja. Porque eles são oliveiras naturais. Nós? Uau! A ruim enxertada na boa. E eu disse aqui da última vez, que enxerto é o contrário. É a boa na ruim. Mas no nosso caso a ruim foi enxertada na boa. Que Deus é esse? Então ele abre a boca contra Deus para lhe difamar o nome. E difamar o quê? O tabernáculo. O que é tabernáculo? O que é aquele tabernáculo do deserto? Vocês lembram? O que ele tipificava? Eles montavam aquilo no meio do deserto. Quem era o tabernáculo? Ele mostrava quem? Era uma sombra de quem? Jesus Cristo. O tabernáculo tinha 3 portas, com 4 cores, azul, branco, carmesim e vermelho. Jesus Cristo disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ele é branco porque ele é puro, ele é azul porque ele veio do céu, ele é carmesim porque ele é rei, ele é vermelho porque ele derramou seu sangue na cruz. Tudo aponta para Cristo. Nós cantamos isso aqui, Jesus é o centro de tudo o que é. Nós não cantamos isso aqui? Ele é o centro, tudo aponta para Ele. E João 1,14 em grego é lindo. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Está assim na Bíblia. E para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Peraí, mas está no plural, pastor. Então como é que é Jesus? Porque Jesus é o tabernáculo de Deus entre os homens. Ele paga o preço do nosso pecado. Ele vai voltar e vai nos levar para Ele. Por isso que nele nós fomos feitos tabernáculo de Deus. Paulo disse que o nosso tabernáculo aqui se desfaz, porque nós vamos morar lá. Você está preocupado se alguém está falando mal de você? Não fique preocupado. Ah, lá vem o crente. Talvez no seu trabalho alguém te chame de pastor ou de pastriz, sei lá, de alguma coisa, porque você é crente.
Aí você chega lá, chegou a pastora, chegou a pastriz, chegou o pastor, chegou o crente. Dá glória a Deus, gente. Quando falavam para mim, Ion, eu te odeio porque você é crente, eu não gosto que você fala desse Jesus, isso me irrita, eu não sei porque tem aula de ensino religioso, eu dava glória a Deus, porque eu sabia que eu estava incomodando, e não eu, mas aquele que habita em mim. E olha aí, para lhe difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Já parou para pensar que enquanto você for para o céu, morar com o Senhor Jesus, depois que a gente sair daqui, e nós estivermos lá, olhando para Jesus, e olhando para Ele, feliz da vida, reencontrando os nossos entes queridos que se foram, nós estaremos no céu para sempre com o Senhor, esse mundo aqui pegando fogo, e vai ter gente falando mal da gente aqui. Então não se preocupa, nós vamos estar lá e vamos continuar falando mal da gente, e nós não vamos dar a mínima, porque não é contra nós o problema, é contra Deus. Vamos caminhar, versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Que santos? Os santos que estão aqui. Haverão crentes aqui, pessoas se converterão aqui, e nós estamos falando também dos santos de Israel que estarão aqui, e os vencesse, e deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua, nação. Vini, eu não combinei com você. Esse cântico dos vencedores chama Muitos Virão Te Louvar, do Guilherme Kerr. Eu amava isso. Eu recém-convertido mesmo, eu cantava isso a plenos pulmões. E aquela parte, a nós só nos cabe tudo dedicar oferta suave ao Senhor, dons e talentos queremos consagrar a vida no teu altar para teu louvor. Eu cantava aquilo tão alto, tão feliz, porque eu falei, Senhor, eu não sei que talento eu tenho, mas eu quero consagrar a Ti. Até aqui na minha vida, o meu talento foi arrumar encrenca, mas eu tenho esse talento e eu quero colocar aos teus pés. Muitos virão te louvar, de toda tribo, povo, língua e nação. Você já reparou que ele quer exatamente a mesma coisa? O inimigo então agora dá autoridade à besta sobre toda tribo, povo, língua e nação. Enquanto que o reinado do Senhor Jesus é de eternidade a eternidade, nós o adoraremos de eternidade a eternidade. 42 meses ele vai ter isso aqui. Aproveita, porque é pouco. Autoridade sobre cada povo, língua e nação. E quem vai adorar? Ele vai receber adoração. Olha o 8. E adorá-la-ão, quem? A besta, todos os que habitam sobre a terra. Ah, mas eu habito sobre a terra, então eu vou adorar? Olha aí, quem são os que habitam sobre a terra? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eu pergunto, seu nome está escrito no livro da vida, meu querido? Ninguém pode arrancar, porque é escrito com o sangue de Cristo. Eu fico pensando, eu vejo o meu nome lá, Ion Morato Ferreira da Costa. Obrigado, Jesus. Não sei se você já se matriculou para algum curso. Aí na hora que você vai lá para o primeiro dia, ganhou a sua pastinha, a sua caneta. Qual é a tua expectativa? Qual é seu nome? Torcer para o meu nome estar aí. Ion Morato Ferreira da Costa. Ah, tá aqui. É Ion, não é Ion. Ah, interessante. Qual a origem do seu nome? É aquele papo, né? De ser. Lá no céu não vai ser assim, né? Seu nome está lá. Que lindo. Mas aqueles que habitam esse mundo, que não creram no Cordeiro, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, adorarão a besta. 10. Se alguém tem ouvidos, ouça. Essa palavra é para você e para mim. Está na Bíblia, é para nós. E é para prestar atenção. Se alguém leva para cativeiro vai. Lembra o que aconteceu no dia 7 de outubro? Vai. Qual é a grande marca de Israel na história? Cativeiro. Daniel foi levado cativo, saiu de Israel, nunca mais voltou, gente. Ficou em Babilônia. Quantos jovens foram levados naquela leva da Babilônia e não voltaram mais? Por isso que esse texto está dizendo, isso é história.
Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. E aqui está a perseverança e fidelidade dos santos. Muitos crerão no Senhor Jesus durante esse tempo, porque haverão ali as 144 mil que vão evangelizar, pessoas vão crer em Jesus, vão testemunhar de Jesus. Olha, nós vamos viver tempos horrorosos aí, mas alguns vão se recusar a adorar essa besta. Fio da espada, prisão, tempos difíceis. Versículo 11. Vi ainda outra besta, como se não bastasse uma, agora vem a segunda, que a Bíblia vai chamar de falso profeta. Satanás, o anticristo, a primeira besta, e agora o falso profeta. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas não era cordeiro, falando como o diabo, como o dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Que interessante. Ela agora está imitando alguém. O dragão quis ser igual ao pai. A besta, o falso Messias, imitando o filho. Agora tem alguém que dá poder, alguém que vai exaltar a besta. Imitando quem? O Espírito Santo. Blasfêmia. Tudo que ele quis ser é igual a Deus. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Também opera grandes sinais. Como é que os discípulos faziam? Lá em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 3, 4, todo o livro de Atos. Grandes sinais. De maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos grandes sinais que lhe foram dados a executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida a espada e sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse. Pastor, isso aqui está parecendo inteligência artificial, uma imagem que agora fala. Outro dia eu vi o Dilson cantando Let It Be, eu fiquei assustado, porque a voz era linda, parecia o próprio Paul McCartney, mas era ele, e a gente começa a ficar assim. Meus irmãos, nós estamos caminhando para isso, está estreitando. Foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Tempos difíceis. Quero convidar você, eu vou pedir lá para o pessoal projetar para mim, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós leremos dos versículos 1 em diante. Olha aí. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, Jesus não voltou em 1914. Está aí. Nem em 1975. Eu sei o que eu estou falando, tá? Quem quiser depois falar comigo, eu explico por que eu estou dizendo isso. Eu posso dizer isso. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o afastamento e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, ou a besta. Está aqui, ó. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Lembra que nós lemos lá que ele vai fazer blasfêmias?
não só contra o próprio Deus, mas contra a sua igreja também, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Bom, o santuário de Deus que ele vai se assentar não é no céu, isso eu tenho certeza, porque ele foi expulso de lá. Alguma dúvida? Não. Aonde é esse santuário de Deus? É em Roma? Também não. Aonde será que, mediante acordo, ele vai fazer um santuário e vai se assentar como se fosse o próprio Deus, o próprio Messias, e as pessoas vão falar: oh, é ele. Tem que haver templo, gente. Está escrito aqui: assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como fosse o próprio Deus. Verso 5: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que o detém. O que detém? Nós. Quando o Senhor Jesus falar, vamos embora, ele aparece, Apocalipse 6, vem, chegou a hora. E seja revelado somente a ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, já nos dias de Paulo já operava, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a besta, a quem o Senhor Jesus matará assim, ó, que lindo, com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento de iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Lembra que a segunda besta faz isso? Para que as pessoas, oh, é ele. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, assim como foi com Faraó. Ah, endureceu? Não quer? Eu vou endurecer agora. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O tempo se chama hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vamos voltar lá para Apocalipse e terminar. Versículos 16 a 18. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e pobres, os livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então, uma marca aqui ou uma marca aqui. Para que ninguém possa comprar ou vender. Presta atenção, nós estamos falando aí de compra. Hoje você passa o seu celular, faz, né? Não é assim? É por aproximação? É Pix? Nunca imaginei chegar nisso. Mas essas tecnologias vão passar, porque vai ser uma marquinha aqui ou aqui. Ontem eu estava num lugar onde eu podia fazer isso. Eu comecei a contar 10 pessoas, e eu contei, observando. Das 10 pessoas que eu contei, 7 tinham marcas no corpo. O mundo não vai estranhar isso. Eu não estou aqui falando mal de tatuagem. Eu conheço irmãos em Cristo que têm tatuagem. Glória a Deus pela sua vida. Eu não tenho problema. Não tenho problema quanto a isso. E não vou fazer em mim. Eu gosto de Paulo. O orgulho de Paulo era as marcas dos açoites. Essa era a marca do orgulho que ele tinha. Então, se um dia você quiser, pastor, à luz da Bíblia, vamos conversar sobre isso? Vamos, a gente pode ver. Eu não vou entrar nesse mérito. Fato é, o que é importante para nós aqui, que o mundo estará acostumado com mais uma marca. Tranquilo. Não vai ser novidade para a humanidade. Ninguém compra, ninguém vende, senão aquele que tem a marca. E mais interessante aí, não só com o nome, mas o número do seu nome. É uma marca diferenciada. Os especuladores vão falar que é chip, que vão falar que é igual sem parar. Gente, eu não sei. A Bíblia fala marca, ponto. E aí eu deixo para os tecnólogos de plantão aqui, tem a Márcia, tem o Marcos, tem o pessoal que entende bastante, pode conversar. Eu sei de uma coisa, as pessoas não vão comprar nem vender sem a determinada marca. E a humanidade estará acostumada com isso. Ninguém vai ser preso, pego de surpresa. E o versículo 18 diz assim, vamos lá. Aqui está a sabedoria.
Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Presta atenção aqui, nós já vamos caminhar para o fim. Se Deus tivesse criado o mundo apenas em 6 dias, Ele o fez, mas Ele cria o mundo e acabou. Beleza, somos homens. 6 dias Ele criou o mundo e vamos viver. O homem é o centro de todas as coisas. Antropocentrismo, o homem é centro do universo. Mas, o que aconteceu no 7º dia? Ele descansou. Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele cria o mundo em 6 dias. No 6º dia Ele coloca esse homem lá. Agora no 7º Ele descansa. E aquele que crê nele entra no descanso dele. Ele deu para Israel 6 dias trabalharás, mas um é dia de adoração. Um é o dia da dependência de mim. Esse dia é o 7, não é o 6. Tudo que nós precisamos está no Senhor Jesus. No seu descanso, naquilo que Ele fez na cruz por nós. Satanás, o anticristo, o falso profeta. Qual é o centro disso? O que Ele quer? Que o centro de tudo não seja Deus, mas o homem. 6, 6 e 6. Para a gente pensar. Dias difíceis virão sobre a humanidade. Mas pastor, você disse que tinha uma boa notícia. E eu tenho. Jesus Cristo certa feita diz: ide por todo mundo e pregai. O que quer dizer isso? O que quer dizer evangelho? A boa notícia. Qual é a boa notícia? Que Cristo veio, morreu, ressuscitou, vai buscar a sua igreja, vai voltar com poder e glória e vai destruir tudo isso aí. E aqueles que estão em Cristo não passam por isso, mas passaram da morte para a vida. Essa é a boa notícia. Nós temos uma boa notícia para passar no ano de 2024. Não se acomodem. Há pessoas indo a passos largos para o caos e nós precisamos resgatá-las. Por que Deus nos presenteou uma igreja aqui no bairro de Ipiranga para fazermos diferença, para sermos fortes aqui, unidos aqui, para salvarmos vidas? E o maior prazer do crente, pelo menos o meu, é uma alma que se entrega ao Senhor Jesus Cristo e passa da morte para a vida. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo nos chamou para sermos livres. Ah, mas a vida é curta. A vida é curta. E precisa ser aproveitada. É verdade. As pessoas dizem isso. Mas eu quero dizer que o inferno é longo, é eterno e precisa ser evitado. É para isso que Ele nos chamou. Há uma boa notícia: os que estão em Cristo passaram da morte para a vida. A vida aqui é breve e o Senhor Jesus é para sempre. Nós podemos viver a nossa vida aqui pouco tempo, mas vivermos a eternidade com Cristo para sempre, todos os dias, de glória em glória. Não é por mim, mas é por Ele. A boa notícia é que ela não se renova na virada do ano, no dia 31 de dezembro para o 1º de janeiro, onde você vira a folhinha. A boa notícia é que aquilo que Jesus Cristo fez é para sempre. E se renova todos os dias. E não é de ano em ano. Temos uma boa notícia. E eu queria ler com você essa boa notícia. Romanos capítulo 5. E eu quero que nós leiamos 2 textos, o primeiro é esse. Romanos capítulo 5. Versículos 8, 9, 10 e 11. Vamos ler lá? Leiamos. Vão comigo, tá? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda gente boa. Que boa notícia. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Não é na ira, durante a, é da. Versículo 10. Porque se nós
quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Boa notícia? Você está na mão de quem, meu irmão, minha irmã? Outra boa notícia, ainda em Romanos capítulo 8. Versículo 35 até o final. Você vai perguntando, eu vou respondendo. Vamos lá? Quem nos separará do amor de Cristo? Não. 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 Também não. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gostou da boa notícia? Que em 2024 você viva Jesus, você viva a vida com Jesus. Nós não temos mais tempo a perder com coisa pequena. Vamos viver o Senhor Jesus e proclamar a boa notícia. Que a IPBI seja vibrante esse ano. Dias difíceis virão, mas o crente pode dizer: eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém.